Olá, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui novamente na telinha da sua casa, do seu celular, você me recebendo aí, e eu peço licença para estar aí em sua casa. Eu na sua casa, no seu carro, né? Hoje em dia a gente vê a TV Mais Brasil até pela tela ali do celular, só você baixar o aplicativo aí e assistir de onde você estiver. E hoje nós vamos receber convidados muito importantes aqui no nosso programa. Nós vamos também receber o Dr. César Torres, que é um grande nutricionista, referência em nutrição esportiva no Brasil. Nós vamos receber também a Sandra Sete, que faz curadorias maravilhosas, né, aqui pelo Brasil e pelo mundo, né? O Dionísio também, daqui a pouquinho eu vou fazer as apresentações melhor aqui deles, porque eles merecem toda a honra aqui, porque são maravilhosos. Então, eu recebo aqui no meu programa hoje mais Kátia Parimoski, a Sandra Sete, essa querida, Muito que eu obrigada admiro pelo demais. convite. Muito obrigada pela Obrigada, oportunidade de Sandra. estarmos aqui. Dionísio, obrigada pela presença. Que honra entrevistar esses dois grandes nomes aqui de Jundiaí, do Brasil e do mundo. Né, Dionísio também, que era apresentador de programa, que uma honra para eu apresentar aqui, estar com ele aqui hoje, né? A honra é toda minha, ladeado por duas mulheres maravilhosas. As mulheres andam arrasando em tudo que fazem, né? E eu estou aqui ladeado por Sandra e por Kátia. É uma delícia, gente. É realmente um prazer, é um momento prazeroso. E é isso que a gente está precisando. Exatamente, é isso que a gente quer levar para as pessoas, né? Um pouco mais de conhecimento sobre cultura, sobre psicologia, sobre saúde física, mental, receitinhas fit. Então a gente quer levar um pouco de tudo mesmo, empreendedorismo, né? E aqui estando com a Sandra, que faz grandes curadorias, né? Ela esteve na Alemanha, fazendo curadoria na Alemanha, levou um pessoal de Jundiaí para a Alemanha, grandes artistas daqui, né, Sandra? Você Nós poderia tivemos a nos falar um pouquinho? oportunidade, essa última exposição no exterior que eu fiz, eu tive a oportunidade de levar alguns artistas daqui, como a Alice Vilhena, a Gisele Ulisses e o Val Júnior, estiveram conosco lá, inclusive em loco, menos a Gi, que não pôde ir por outros compromissos, mas fizemos uma exposição no Museu de Ranshoek, no Vale do Rio Reno, no Palatinado, e para mim foi uma grande honra ser convidada para ser a curadora de uma exposição no museu, e no museu na Alemanha, em homenagem aos 200 anos de imigração alemã no Brasil. Essa mesma exposição seguiu para um palácio, um castelo medieval tombado pela Unesco. Então, nós ficamos 2 meses na Alemanha fazendo essas duas exposições neste final de ano, né, no ano passado. Muito importante esse seu trabalho, né, Sandra? Eu vejo que você valoriza muito em estar levando artistas daqui, né? Até de Jundiaí, do Brasil, para a Alemanha, né? E isso valoriza muito, né, o Não só conceito. para a Alemanha, né? Sim, em outros lugares, né? É que nós falamos aqui A minha especificamente. vertente mesmo é levar a arte brasileira. Na Austrália, eu levei um mineiro e um mato-grossense. Na França, eu também levei artista brasileiro. Na Espanha também. Na Suíça, levei um jundiaiense. Na Itália, levei um grupo de artistas brasileiros. Então, cada exposição que eu faço, eu ofereço a oportunidade para um artista poder expressar que a nossa arte é muito bem vista no exterior, as nossas cores. O Dionísio é um expert em cores e arranjos, e ele sabe muito bem que uma das características da nossa arte, a arte contemporânea brasileira, é a cor. E pela cor você invade um continente frio, né? Então você aquece os lares. Exatamente, né, Dionísio? Que bem falado, né? Bem Que bem falado. falado. O Brasil é riquíssimo realmente nessa composição de cores, e a gente, como design de interiores, trazendo para os projetos, né? É só olhar o cenário, a pontuação de cores, a preocupação de trazer uma camisa da cor que vem para a nossa entrevista. Isso tudo, gente, a estética, ela é muito bem-vinda quando ela traz prazer,
quando ela traz bem-estar, na verdade. Porque a estética sozinha, isolada, não é nada, né? Ela só acontece na relação com o ser humano. E esse trabalho que a Sandra faz é maravilhoso, porque trazer hoje as campanhas, por exemplo, eu estou com uma fábrica de tapetes, que faz hoje tapetes exclusivos por designers de diversas partes do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, trazendo a cultura indígena, as cores dos indígenas nos tapetes. O Brasil, às vezes, quer copiar um pouco os Estados Unidos e a Europa e esquece a sua própria origem. Então, esse trabalho da Sandra de levar o Brasil para fora é mostrar que a gente tem uma identidade própria, que a gente não precisa copiar ninguém, e que um país tropical, lindo, colorido, ensolarado como o nosso, só pode ser colorido, né, Sandra? Só pode ser. Na Itália eu levei o trabalho de uma indígena, foi até bom você falar isso, sim, e ela fez um cocar, né? Cocar. E um cocar de madeira colhida da selva, da Amazônia, da floresta. E nós levamos para essa apresentação, aliás, no Vaticano, o museu era dentro do Vaticano. Uau! Você está chique, hein, Sandra? Estou adorando. Não, fazer uma exposição no Vaticano, gente. Olha aí. E essa indígena, pós a venda, já tinha galeria na frente, querendo o cocar. Porque é original. Não, casa, combina com o que você faz, né? Sim, uma harmonia, um diálogo entre as linguagens, né? As curvas do design, que você tão bem conhece e desenvolve. E o mundo é redondo, graças a Deus, não é uma planície. Niemeyer, né? Eu gostava das curvas, né? Eu sou apaixonada pelo Niemeyer justamente pelas curvas, né? É fantástico. Ele falava muito sobre curvas e cores. A influência de uma coisa dentro da outra, que no fim se interrelacionam e geram um panorama bonito. E que são os detalhes, né? Que eu falei até no programa passado, né? Com José Roberto Orlando, né? Sim. Falamos aqui, estamos aqui, inclusive, né? Exato. No Ávora, nesse empreendimento maravilhoso. Maravilhoso, né? Que é também decorado pela Estoque Brasil, né, Sim, Dionísio? todo esse mobiliário é da Estoque Brasil, que é uma loja que, me permitindo um minuto, a gente está fazendo 30 anos, né, em Jundiaí esse ano. Bom, eu comecei com 32, viu, gente? É isso. Imagine minha idade, se eu estou com 30 de Estoque Brasil, né? Eu era psicólogo, virei empresário. Aí, mas foi essa coisa doida que em 30 anos, eu lembro quando a Estoque inaugurou em Jundiaí, a gente trazia girassóis amarelos na vitrine, com mantas em azul e amarelo, porque era a tendência da época, né? E as cores sempre nos perseguiram. A gente sempre foi uma loja mais colorida do que a coisa muito pastel das lojas de decoração que a gente normalmente vê. Porque eu sou um fã da Itália, né? Eu sou um descendente de italiano. E quando a gente vai para Milão, a gente vai para a Itália, fica encantado com a harmonia das cores italianas, vem para o Brasil e faz tudo cru. Eu falo, oh meu Deus, vamos lá. Então, como a gente estimula muitos arquitetos profissionais da área, a gente tem trazido mais condições como esses tapetes que trazem informações diferentes, coloridas, como acessórios mais coloridos também, assim para trazer uma tela, que às vezes a casa é neutra, mas a tela faz o papel da cor. Né? Fizemos juntos, alguns anos atrás, o Taumaturgo Ferreira, eu o trouxe, fizemos foi um sucesso. Foi um sucesso absoluto. Aliás, me permite, né, quero falar aqui para você, te parabenizar a Lídia Saeg, né, da Casa Leão Joalheria, que nos cede as joias aqui maravilhosas, né, para o programa, e ela viu esse cenário e ela lembrou da Hermès quando ela viu esse cenário. Ela falou, será que a pessoa se inspirou pela questão desse quadro, das almofadas, das cores, os arquitetos... Né? Isso é interessante na decoração. Sim. A história que traz para cada um quando ele vê a decoração. Esse projeto tem que se dar o crédito às pessoas, que é um escritório de arquitetura de São Paulo, que trabalha para Tebas e já trabalhou em outros projetos. E eles são incríveis, né? Eles entraram na loja com uma firmeza do que sairia de lá, essa pedra moledo aqui atrás, meu Deus do céu, quando pensa, né? Num apartamento, uma parede de pedras, eles foram ousados, num toque de ousadia e de uma elegância absoluta. A elegância é uma coisa muito difícil de ser alcançada, porque ela pode esbarrar em outros lugares. Eles foram perfeitos. É muito tênue. Para você ter, aquela história que a gente fala, para você ter a casa de revista, não basta você ir lá na Estoque Brasil e comprar os móveis maravilhosos. Você precisa ter
os detalhes, não é? Exato, exato. E O um projeto filho bom. também, né? Projeto. Onde eu quero Exato, chegar. exato. Se eu sair sem saber onde eu quero chegar, eu posso chegar em qualquer lugar que vai me servir. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. E aí é o papel do design de interiores, do arquiteto que está fazendo a sua casa, que está fazendo o seu projeto. Ele tem que ser uma pessoa com visão de te entender e te inserir num Isso. palco que é a sua casa, nesse cenário onde você vai viver, que você se sinta à vontade e identificado com aquele cenário. Para não ficar uma coisa com cara de loja que não tem nada a ver com a minha Exato. casa. Minha casa não tem nada a ver com a minha loja, pra você ter uma ideia. Eu tenho objetos, eu sou maximalista, todo mundo fala em minimalismo, eu não sou minimalista. Eu gosto de todos os meus objetos de viagem, é claro que isso, trazendo de uma forma organizada, limpa, ordenada, Sim. que você consegue enxergar as Exato. coisas, mas eu não preciso ser igual a todo mundo. Eu posso ter minha E cada identidade própria. família, né, cada pessoa, cada casal mesmo tem a sua particularidade, né? Claro, Como aqui é. no Ávora, né, estava falando no programa anterior, mais uma vez temos que falar daqui porque o projeto é sensacional. Esse decorado que nós estamos, ele pode ser 4 quartos ou 3 suítes ou 4 suítes, né? Se adapta, né? Exato, mas existe uma suíte, que é a do decorado, que são 2 banheiros para o senhor e para a senhora, né? Então, assim, você vai de acordo com a necessidade da pessoa. Isso é muito importante ouvir, né? A necessidade. preocupação com o mínimo. O que é que você precisa agora? Isso. Mas não é um detalhe, Sandra. É uma coisa grandiosa. É verdade. O homem tem o banheiro dele, a mulher tem o Não, mas banheiro o dela. detalhe da É maravilhoso. preocupação, Olha, né? quem é casado me responde. Não é, gente? Vocês que estão assistindo? Todo mundo fazendo assim. Porque essa preocupação da vida moderna, o que mudou Exato. na forma de morar? Olha que delícia você ter o seu espelho, o seu gaveteiro, o seu vaso A sanitário, o mulher seu ter chuveiro. as gavetas de maquiagem só para ela. Tudo bem que o closet da né? mulher é imenso sempre, o do homem é desse tamanhinho, Exato. mas é assim que a vida A gente segue. ganha fama, E hein, cara, realmente a vendo? Tebas foi muito inteligente na forma de projetar e de adaptar à necessidade. Não, né? e buscar encontrar dentro da moradia o que você quer Isso, e não isso. e o que você, junto com o que você precisa, né? E não o que você deseja aparentar. E de uma Eu forma estou na minha madura. casa, é, né? Isso, Eu estou isso. em casa, Inclusive- maximalista, minimalista, Minimalista, maximalista, né? Tanto faz, né? Vamos agora ouvir um recadinho da querida Gia Amaral. Ela tem um recado para você. Oi meninas, e para você que é fã de moda, apaixonada por moda, que tal vir conhecer a Gia Amaral? Uma loja que trabalha com multimarcas, trabalhamos com tendência, com produto contemporâneo. E o que é legal? Nós estamos aqui na 9 de julho, tem estacionamento no local, então venha nos conhecer, venha, né, viver essa experiência com a gente, com a consultoria de moda também. E para quem ficou curiosa, já segue aí o nosso Instagram, @GiamaralStory. E para você que está iniciando agora nesse universo da moda, conheça mais um pouquinho da nossa história, que eu estou me preparando para te ajudar aí com o seu novo negócio. E eu queria falar um pouquinho, como nós estamos falando aqui, né, de Estoque Brasil. Estoque Brasil nos remete ao mercado do luxo, Sim. né, dos mobiliários, né, desses móveis maravilhosos. Dionísio, o que você me diz assim que mudou no mercado de luxo? Eu diria, eu até vi uma entrevista, uma matéria sua falando da Feira de Milão, Sim. né? Que algumas novidades você já trouxe de lá. O que você acha que mudou em termos de decoração, de arquitetura aí de uns anos para cá, ou do ano passado para cá? Kátia, eu acho que o luxo mudou, né? Quando a gente abriu a loja em 1995, que eram 30 anos atrás, a visão de luxo ela era muito materialista. Amanhã, por exemplo, né, quando o programa for ao ar já vai ter acontecido, mas temos uma palestra de um profissional especialista falando do luxo invisível. Não é o luxo mais que se apalpa, que se toca, mas o luxo ele traz hoje uma característica de bem-estar e de felicidade que é mais importante até do que o aspecto material.
Conforto. Do que o conforto. Tudo bem, ele envolve conforto térmico, o conforto visual, ele vai envolver uma série de sensações que o ser humano está ali com os seus sentidos todos aguçados e captando do ambiente que eu estou. É como eu falei, né? Aqui a pedra, o tecido, textura, a pedra aqui atrás. Né? A biofilia veio muito forte depois da pandemia, trazendo a natureza para dentro de casa. Então, as pessoas falam que natureza é só planta. Não é, pedra é natureza. Não é à toa que um arquiteto escolhe algodão, que é algodão, né? O algodão, a pedra, o verde. E está comprovado que até o verde permanente, para não chamar de artificial, que é aquela planta que dura para sempre, ela é válida para o seu impulso cerebral. Se eu estou enxergando esta planta como verde, como natural, ela vai me trazer essa mensagem e me faz tão bem quanto a natural. Então, a neuroarquitetura trouxe um gancho novo, que para mim foi fantástico, porque minha formação é psicologia. Eu também. Você também, Kátia, é verdade. Ih, virou um divã isso aqui. Agora aguenta a gente, porque virou um divã. Olha. Mas isso é maravilhoso, porque você faz coisas para pessoas. Exato. E as pessoas têm que se sentir bem. Então, olha a neuroarquitetura ligando a psicologia com a estética. Agora ficou perfeito. Agora a gente está falando de um luxo real. A liberdade de escolher o que você se sente bem, não o que está na moda. E, Sandra, o que você pode. Não o que os outros esperam ver de você. Exato. Isso é fantástico. E o que você pode. O luxo ele tem que ser do alcance de todas as pessoas. Tudo bem, existe um poder aquisitivo que pode consumir um luxo aqui. 90% da população não pode consumir esse luxo, mas qual luxo eu posso consumir? Sentar embaixo de uma árvore, no jardim público, estender uma toalha e tomar ali um vinho que custa R$50, a grande maioria desses 90% não pode. Casa, isso é um luxo. Isso é um luxo. Fantástico. A gente precisa repensar o luxo. Né? Trazer algumas plantas dentro de casa, uma almofada, são coisas que vão realmente te trazendo aquele acolhimento, aparentemente pequeno. Um quadro, não é, Sandra? Às vezes não dá para ter um quadro de um artista famoso, mas exato. Seja uma gravura. Esse é um luxo consumível. Uma fotografia. Isso aí, é isso aí. Né? Eu tirei uma foto de alguma coisa que me agradou, ampliei um pouquinho. Isso aí. Dentro das minhas. Com as impressões hoje, né, Sandra? A conversa tá boa, mas a gente só vai pro comercial aqui rapidinho e já voltamos. E agora eu vou dar um recado muito importante. Um recado de home care. Home care Aconchego. No Home Care Aconchego, eles oferecem atendimento domiciliar personalizado para idoso, criança, pós-operatório e pessoas com necessidades especiais. A equipe é qualificada para proporcionar segurança, carinho e bem-estar em cada atendimento. Eles fazem serviços especializados, acompanhamento em consultas, banhos curativos, injeções e muito mais. E eles fazem um serviço também personalizado de 6 horas, 12 horas, 24 horas, no período que você desejar. Cuidar de quem você ama no conforto da sua casa. Home Care Aconchego. Estamos de volta com esses dois convidados aqui muito especiais, mas a Sandra vai ter que nos deixar agora, porque ela tem um compromisso. A gente está falando que precisa continuar essa conversa, porque a conversa está muito boa, né, Sandra? Um papo muito obrigada. Agradável, com duas figuras incríveis. Dionísio é um amigo muito antigo. Então, eu sou profundamente grata por ter estado aqui, viu, minha Obrigada, querida? viu? Muito obrigada. Obrigada, Sandra, uma honra. E a gente conta com vocês nas próximas exposições, lá fora ou aqui no Brasil. Que agora eu vou ficar um pouco aqui também. Isso mesmo, por favor. Obrigada, Sandra. Obrigada eu, Kátia, querida. Só um minutinho, que agora nós vamos conferir um recadinho da Vanessa da Pladic, que ela tem calçados incríveis. Confere aí. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Vanessa, proprietária da Pladic Modas, que são calçados exclusivos, confortáveis, estilosos, cada passo um estilo, hein? Então eu convido a vocês a conhecerem essa marca, que são sapatos que vão fazer a diferença no dia a dia de vocês. Com certeza, você colocando um Pladic nos seus pés, todas as pessoas irão te perguntar: de onde é esse calçado? Pladic Modas, www.pladic.com.br. Vem colocar um Pladic e sentir a diferença nos seus pés e no seu estilo. Estamos de volta aqui
com o meu convidado aqui, o Dionísio. E o Dionísio, eu falei que é uma honra aqui entrevistar o Dionísio, porque o Dionísio, eu sou fã do Dionísio de muitos anos aí, né? Que o Dionísio foi também apresentador de um programa de viagens, né, Dionísio? Tudo começou por causa da loja, Kátia. Eu fui fazer televisão para apresentar a loja. Aí as pessoas falam, poxa, você tem um puta jeito com vídeo. E tal. E eu estudei teatro, né, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu fiz Antunes Filho. Então, eu tive um professor muito bom ali, né? Helena Ranaldi, muita gente da Globo hoje me dava aula de teatro no Antunes. Eu achei que aquilo ia ficar perdido enquanto eu fazia psicologia no meu curso, mas não ficou. Em algum momento eu acabei caindo na televisão e fiquei 12 anos apresentando esse programa, que aliás Marô passou comigo com esse programa, né? Ela foi uma das minhas produtoras, que são assim, pessoas próximas dos seus próximos convidados aqui. Gente muito boa, eu conheci muita gente. Fazer televisão para mim foi um grande prazer, na verdade, mas também estressante. Eu adorava assistir suas viagens. Era um programa Muito inédito por gostoso. semana. Ficar 12 anos fazendo um programa inédito por semana, com uma estrutura muito enxuta e tudo mais. Quando eu fui viajar a primeira vez para a Itália, que foi, aliás, quando o nosso outro Papa faleceu, eu vi o velório de João Paulo II ali no Vaticano, e esses dias tenho lembrado de tudo isso que está acontecendo, né? Estava em Nápoles e tal. Foi quando eu comecei a gravar, comecei a entender. Eu falei, poxa, dá certo eu gravar sozinho. Então, com uma mini cam, uma câmera desse tamanhozinho assim, que é a handcam que eles chamavam, eu comecei a sair sozinho e gravar sozinho, sem produção, sem texto, sem nada. E, de repente, aquilo deu certo. E eu comecei a fazer isso numa época que não A gente existiam viajava programas de junto com viagem. você. Era muito gostoso, Exato. né? E até hoje esse programa está no YouTube, Tá. como Programa Casa Brasil. Todo o conteúdo Isso. que a gente conseguiu colocar no YouTube ficou lá no YouTube. Uhum. Então, quem quiser acompanhar, está lá. A gente viajou mais de 20 países, mostrando curiosidades de lugares diferentes e tudo mais. E também com entrevistas, como você está fazendo, que está saindo muitíssimo bem. Obrigada. Eu estou surpreso com a sua facilidade Verdade. de conduzir, com a sua simpatia, a sua elegância. Ela é bonita, né, gente? A gente já olha para a Kátia, assim, é gostoso conversar com você. Parabéns, viu? Eu acho Obrigada, eu que agradeço o vai ser convite muito também legal. do Glauco, da TV Mais Brasil, que foi uma Parabéns. surpresa para mim. Nunca pensei também em ser apresentadora, mas foi uma surpresa. Tudo a e ver. foi É assim que um grande acontece. desafio e assim, estou adorando e Parabéns. recebendo convidados maravilhosos, especiais como você também aqui. E eu queria que você me falasse um pouquinho, você inclusive eu tive a honra de ser entrevistada por você, acho Sim. que num dos seus últimos programas, né? Você estava saindo na Caras Foi naquele quando último eu saí programa. na capa lá, numa página da Elegantérrima. Caras. Você teve uma Sobre página ali empreendedorismo. super importante, mulheres empreendedoras, como você é de fato, né? E numa revista tão importante, foi a última vez que eu te entrevistei, Foi. realmente. Foi uma honra ter recebido você lá na academia. E foi 5 anos também da academia que a gente comemorou. Exatamente, isso E, mesmo. Dionísio, o que você percebe, assim, né, com todas essas viagens, né? Você sente realmente essa diferença de que algumas pessoas falam, ah, quando eu saio do Brasil, nós conhecemos vários amigos aí em comum que gostam de viajar sim, Sim. mas que assim não moraria fora do Brasil. Uhum. Ainda ama esse nosso país Uhum. tropical, esse país ensolarado, Uhum. bonito, colorido, como nós falamos aqui com a Sandra. Você sentia mesmo isso? Essa diferença de outros Olha, países que são maravilhosos, claro, né? Itália, a arquitetura é sim, maravilhosa. sim. Mas eu prefiro ainda ver minhas viagens como um passeio. Uhum. Eu ainda tenho dificuldade de falar assim, olha, moraria fora. Acho que pelo menos eu passaria temporadas fora e voltaria para temporadas do Brasil, porque ficar longe do Brasil para mim é muito difícil. Eu me sinto muito brasileiro, eu me sinto muito uma mistura de pessoas, de raças, de tudo isso que o Brasil representa, de diversidade, na verdade. Quando a gente vai para fora, falando em Europa, a gente tem um país ali que é um único bloco realmente, não é à toa que existe um bloco europeu, porque aquilo é um bloco, é como se fosse um grande país, a Europa, né? Quando você vai para os Estados Unidos, a mesma coisa. A minha grande surpresa foi quando eu fui para a Ásia, quando eu fui para a Índia e para o Nepal. E lá eu gravei, lá os programas também estão no programa Casa Brasil, que eu senti que o mundo era mais diverso do que Europa e Estados Unidos.
E isso me agrada muito, quando eu tenho a possibilidade de entender que tem gente muito diferente da gente, que pensa de uma forma diferente, que tem crenças diferentes da gente. E viajar, o grande segredo de viajar é sair aberto para aprender e apreender tudo isso, na verdade. Então, é muito rico viajar. É o melhor investimento que a gente faz na vida? É. Porque leva você a pensar de formas diferentes e enxergar o mundo de formas diferentes. E, Né? e eu vejo assim, né? Isso faz com que a Estoque Brasil seja um sucesso e está aí há 30 anos no Sim, mercado, né? Com sim. certeza essas viagens devem ter trazido muito conhecimento para você, né? A ponto de você saber escolher exatamente, né? O móvel que você quer comprar, que você quer trazer, conhecendo o seu público aqui de Jundiaí, Exato, do estado de São Paulo, né? exato. Eu acredito que trouxe toda essa experiência também para o seu negócio. A gente está falando de análise e de síntese, né? Quando você viaja, você sai com tudo aberto, com o seu espectro aberto, e você quer captar tudo que você está vendo aqui fora e tudo mais. Quando você vem, volta para casa, que é o Brasil, que é a Estoque Brasil, que é uma loja específica, que atende um público específico, você tem que pegar tudo que você fez a análise aqui, sintetizar e trazer isso para cá muito organizado e enxuto. Porque o negócio não é só uma expressão da gente, é uma expressão daquilo que as pessoas daquela região precisam, Sim. que procuram, né? Então é muito difícil fazer esse trabalho. Mesmo quando eu vou para uma feira, por exemplo, que anualmente acontece aqui no Brasil, que é muito grande, não precisa ir para Sim. Milão, não, o Brasil Exato. está super moderno, as feiras são imensas, fornecedores maravilhosos. Quando você vai comprar para uma loja, para um lugar específico, é muito difícil. É uma tarefa realmente que precisa ser muito pensada, muito analisada. Agora, o que eu lanço mão quando fica muito difícil? Eu lanço mão do Dionísio. Uhum. Eu criei a Estoque Brasil indo para uma feira sem saber nada de imobiliário. E eu falava, eu compraria isso para mim por esse preço, então eu vou levar para a loja. E até hoje, o que me guia como comprador que sou da Estoque Brasil, eu falo, eu colocaria isso na Você minha compraria próximo. casa, eu pagaria tanto por isso. A qualidade, o design, o conforto. Ah, isso aqui eu amei, mas por esse preço eu não encararia. Então eu não trago para o meu cliente também. Eu tento trazer aquilo que eu também consumiria, né? E fazendo uma loja também democrática, que é o que eu estava falando, a gente tem que democratizar o luxo, a gente tem que democratizar o bom gosto, tem que ser mais acessível para as pessoas. E a Estoque sempre teve essa linha, desde quando ela começou. Eu posso vender um produto aqui, posso vender com o mesmo gosto aqui. Depende de quanto você quer investir nesse ambiente ou quanto você pode investir. Não é vergonha dizer que eu não posso investir X num sofá. Hoje você tem sofá que custam 60, 70 mil reais, você tem um sofá de 8, 10, 12 mil reais. E você pode ser atendido nesses dois pontos com bom gosto, com elegância, com todo o trabalho de uma equipe técnica. E isso me deixa feliz, Exato. porque isso tem a ver comigo, com a minha religião, com os meus valores, com a minha vida, que depois de 60 anos eu posso assumir tudo isso mais do que nunca e falar assim, este é o Dionísio, eu sou assim. Então eu posso ser assim na loja, eu posso ser assim no seu programa, eu posso ser assim em qualquer lugar. Exato. Né? Isso eu acredito que faz com que as pessoas tenham sucesso no que fazem, né? Autenticidade, talvez. Né? Exatamente, autenticidade. Eu vejo muitos projetos, falando aqui, mais uma vez, estamos aqui no Ávora, né? A gente percebe, você também conhece o Zé Roberto Orlando, a gente percebe que todos os empreendimentos dele tem um pouquinho dele. Tem muito né? dele. Da essência dele, muito. Né? Realmente desse, o que ele faria para ele. Exatamente. Né? Exatamente. Ele é um construtor que eu admiro muito isso. Ele quer vender qualidade, né? Exato. E a qualidade tem a ver com vários valor padrões, né? até um certo ponto. Porque muita gente gasta muito dinheiro e acaba tendo uma casa sem qualidade, sem conforto, só porque era bacana gastar naquela etiqueta. Isso. Não é mais etiqueta. Eu acho que esse luxo invisível que a gente falava lá no primeiro bloco traz isso, é gastar com o que eu preciso e com o que eu posso. Exato. Então, esses dois pontos, quando a gente vai comprar hoje, isso a pandemia nos ensinou, não é? O que você vai consumir daqui para frente? Primeiro, se eu preciso ou não. Isso. É a primeira pergunta. A segunda é se eu posso ou não. Porque eu não posso consumir uma coisa que me estresse depois, né? Eu até escrevi um livro falando sobre isso, Que né? bom. Depois,
mulheres que empreendem nos novos tempos pós-pandemia. Olha lá, que né? legal, Nós Kátia. colocamos um pouquinho sobre esse assunto mesmo, Muito sobre legal. essa questão, né, do que eu preciso, né? Pós-pandemia, as pessoas vieram muito com essa questão, né? Eu vou comprar o que eu preciso, o que eu necessito, porque na pandemia você não podia, você nem gastou muito, não comprou muito, né? Não tinha o que fazer. Então as pessoas passaram realmente a serem mais seletivas. E na né? pandemia as pessoas Escolher descobriram a melhor. casa, né? Exatamente. Porque ficaram escolheram a muito em casa. casa e falaram, E- poxa, como é E importante. eu vejo que né? isso mudou, né? É Nesses verdade. tempos atuais tem mudado dessa forma. Dionísio, olha, foi uma delícia conversar com você. Como disse a Sandra antes de sair, né? Vamos continuar essa conversa depois daqui. Com porque... bom vinho, Exatamente. comendo um prato gostoso e curtindo a Lá no amizade, né? Bistrô. no Olha, Estoque por Brasil, favor, quem né? não conhece o Bistrô, por favor, visitem o Que a Bistrô da loja, Estoque. o Estoque Brasil é uma delícia, né? A loja, porque eu falo que às vezes eu vou lá, eu peço um prato, enquanto eu aguardo o prato, eu vou ver toda a decoração nova que chegou, toda a mobília, tudo que é maravilhoso. Aqui eu vou lá. deixar um testemunhal, já que você tocou nesse ponto, de quanto minha equipe gosta de você. É tão interessante, desde os meninos que te servem no bistrô, que falam, a Kátia é muito simpática. As meninas da loja falam a mesma coisa. Então, eu acho que nos reconhecermos nessa autenticidade que a gente está falando, que a Kátia que está aqui sentada comigo no sofá, é uma pessoa que está lá no bistrô, que trata um garçom com toda a gentileza. Eu me emociono quando eu falo isso, porque eu acho que poucas pessoas aprendem essa lição com a vida, Exato. de que as pessoas merecem o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso respeito. E você é muito respeitada por toda a equipe, pela sua simpatia, pela sua energia que você passa para eles. Obrigada. Parabéns, Eu tomara que adoro o seu eles também. programa seja esse sucesso que já está sendo e que você passe isso para as pessoas, né? Essa é a ideia, né? Que a É uma gente grande passe missão, energia viu? boa, Muito bem. assuntos importantes, né? Eu acho que as pessoas precisam, né? A gente está em tempos aí de internet, Exato. de muita mídia, rede social, e eu acho que um programa com convidados importantes, assuntos interessantes, a gente só tem a acrescentar, né? As pessoas E é nos isso. Muito ensinam obrigada. muito e eu aprendo muito com você. Parabéns, E eu com viu? você. Muito sucesso para esse programa. Obrigada. Obrigado a vocês todos. Obrigado e até a Obrigada. próxima. Vamos agora ouvir um recadinho da KL Flex Colchões, colchões magnéticos. Eu fiquei encantada com os colchões da KL Flex. Os colchões, eles acendem luz, tem cromoterapia, tem som ambiente, som de natureza, ainda conecta no Wi-Fi, você gosta? Incrível! Você pode conectar o seu Wi-Fi nos colchões da KL Flex. Confere aí. Nosso maior diferencial é o perfilado Hightech Total Látex, que previne umidade, inibe a proliferação de ácaros, fungos e bactérias, que é um inseticida natural. Nele contém as pastilhas de EVI, magnético e turmalina negra, que estimulam o nosso organismo a trabalhar da forma natural, prevenindo e aliviando dores e doenças, proporcionando um sono reparador. Ele alivia, melhora e previne. Contamos com sistema eletrônico de vibromassageador, energia quântica e cromoterapia. Com tecnologia de ponta acionado por Bluetooth, controlado por aplicativo, é o único com sistema de som JBL embutido. Empresa com 36 anos no mercado, certificações da Anvisa e Metro, ISO 9001 e 14001, produto com 10 anos de garantia. A KL Flex está localizada no Shopping Flamingo, Alphaville. Alameda Araguaia, número 762, loja 34 TR. Gostaram da nossa conversa com o Dionísio, com a Sandra Sete? Foi maravilhoso, né? Falar sobre decoração, sobre obra de arte, sobre esse mundo da arquitetura. E agora eu vou receber aqui nada mais, nada menos do que o Dr. César Torres, que eu falo assim porque eu até conheço o César faz um tempão, o Dr. César, e ele há mais de 20 anos, ele é nutricionista, e é um nutricionista conceituado no Brasil, referência referência em nutrição esportiva. É por isso que eu adoro também, né? Nossa academia a gente adora, e realmente o César, ele é um profissional assim
muito especial, né? Porque ele vai realmente, a gente vai muito em nutricionista e você tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, não pode Sim. isso. E o César, ele adequa exatamente o que você gosta, com a necessidade que tem que ser, para o objetivo que você quer. E isso nós vamos falar aqui agora com ele. E eu queria começar aqui primeiro apresentando você, né? Que você há mais de 20 anos é nutricionista. Sim. Você tem uma clínica que é referência, né, em nutrição esportiva. E também, você tem 3 clínicas? 2 clínicas, Duas cara. clínicas, né? Uma em Jundiaí e uma em Você Itatiba. tem Itatiba também, né? Isso. E a Flex Nutri, que vende os suplementos que a gente adora. E a Flex Light, Flex Light. que é uma vertente ali do ecossistema de saúde que a gente tem, onde a gente tem as clínicas e também as lojas de suplemento. Uma honra receber o Dr. César aqui, porque eu sei que a agenda dele é lotada. E eu fico muito feliz em te receber e você tá vindo até a gente aqui hoje nesse decorado, aliás, que acho que você deve ter gostado muito, né? Coisa Do mais linda, eu Ágora. tava falando com o Dionísio, eu falei assim, Dionísio, tem tudo na Estoque Brasil? Ele falou, tem. Então eu tô indo lá, falei, vou até marcar com a Cátia pra gente almoçar lá, pra gente poder estar lá, e assim, pra mim é um prazer muito grande. Realmente, a gente sabe que pra gente que é profissional de saúde é muito difícil a gente sair no meio do dia, né, e poder estar em alguma gravação, mas como é a Kátia, eu fiz questão de travar minha agenda e estar aqui. Então, para mim também é um prazer muito grande estar aqui conversando com você, Obrigada. né? E saber que a Kátia também é minha paciente aí há alguns anos. E a sua clínica, César, a sua clínica é sensacional, né? Você está há 3 anos nessa clínica nova, né? Sim, 3 anos onde a gente construiu um complexo, Isso. né? Onde já não Fala é mais só pouquinho pra gente, por favor. uma Você- clínica nutricional, é uma clínica que tem um ecossistema de saúde realmente, né? A gente tem endocrinologista, a gente tem nutrólogo, a gente tem dermatologista, cirurgia plástica, nutrição e educação física. Então, assim, hoje esse serviço all-in-one, né, onde a gente faz tudo no lugar, né, que é os conceitos mais modernos que a gente tem de clínicas, a gente desenvolveu isso porque a gente sabe que a população de Jundiaí também merece, Sem né, dúvida. ter esse serviço que está E bem legal. Você tem uma bioimpedância fantástica, né? Que é 3. Não é 3D, né? É um 3D, é um body scan que a gente Isso. chama, né? Que a gente basicamente faz a avaliação na pessoa e você renderiza, da mesma forma que um arquiteto, ele pega hoje, né, um ambiente e ele renderiza e ele te mostra a forma que vai ficar, né? Então a gente tem como fazer também isso hoje nas pessoas, realmente avaliar a pessoa e mostrar para você como que você tá ali em 3D dentro de um avatar. Muito legal. Exato. Você fez, né? Já fiz. Assim, às vezes anima, às vezes desanima, né? Tem É essa importante também. porque assim, né? Aí você vai atingir o seu objetivo. É importante Claro, fazer claro. para você ver como você está. E aí entra você para poder Sim, direcionar, né? É igual a Kátia sempre fala, né? Que assim, eu acabo sendo muito flexível ali na parte dietética, porque hoje a gente tem aquela má visão, né, de um profissional nutricionista, onde você vai e a pessoa vai te tirar tudo, você vai passar fome e você não pode comer nada. E gente, isso não existe, tá? Hoje existe uma flexibilidade onde a gente calcula o que você precisa ali perante o que você gasta, o que você vai comer. E se o objetivo é emagrecer, a gente consegue adequar e tornar uma experiência onde você consiga manter, né, Kátia? Exato. Senão você não consegue manter. É. Então é bem flexível. E eu queria falar um pouquinho aqui, né? Eu falo que aqui o programa é mais Kátia Parimós, porque o meu convidado é sempre mais e ele sempre traz mais. E a gente gostaria de saber um pouquinho aqui sobre você, né? Algumas O miudezas. seu pai era um atleta, né? Meu pai E era um você atleta. cresceu aí com ele. Por favor, fala um pouquinho pra gente. Então, a minha história na nutrição, ela é uma história bonita, né? É uma história muito legal de ver de onde eu saí até onde eu cheguei. Então, eu vou tentar resumir um pouquinho. Né? Meu pai era um atleta e um atleta que até hoje ele é doente por futebol. No entanto, que hoje ele deve estar em casa, assim, vai me assistir porque eu vou falar para ele. Ele tá com os joelhos assim, quase que vai operar o segundo. Já Qual operou o nome dele? Milton. Milton. Né? Seu Milton, estamos falando aqui sobre o senhor, Exatamente. hein? Então, assim, ele Beijo machucou pro os senhor. 2 joelhos, assim, com 70 anos joga bola até hoje. Olha. Então, eu vim dessa escola do esporte e todo esse amor ao esporte que ele tinha, ele passou para mim quando eu era muito criança. E eu também ingressei na carreira de futebol, tive os meus primeiros anos ali como profissional, mas meu pai falou assim, olha, você tem qualidade, mas eu acho melhor você seguir os seus estudos, porque assim, não vejo que você vai ser um atleta profissional, e ele tinha que ficar
indo e me buscando para Campinas, eu jogava na Ponte Preta, né? E esse movimento ali de Elibo e cansativo e tudo mais. Aí eu falei assim, pai, então eu quero seguir a área de nutrição, porque ali dentro do clube a gente tinha a parte de suplementação, a parte... E eu já via que havia ali um conceito ali da equipe antigamente era dos preparadores físicos, dos fisiologistas, já com os atletas, e eu fui visionário, porque isso era por volta ali de 2005, 2006, eu falei, essa vai ser a profissão do futuro, porque as pessoas vão precisar de massa muscular e ter os movimentos funcionais preservados para serem excelentes seres humanos no envelhecimento e tudo mais. Então eu tive essa visão, eu falei, eu vou fazer nutrição, e foi ali que eu apostei todas as fichas, porque naquele momento não era tão conhecido como é hoje, como a gente tem hoje. Você tem inteligência artificial, você tem diversas ferramentas ali para você poder pesquisar. Naquela época não. Sim. Então foi essa um pouquinho da história. Hoje a rede social até a gente tem que tomar cuidado, né? Porque todo mundo é nutricionista, todo mundo é técnico de futebol da seleção, exato, todo mundo é tudo, todo né? mundo faz tudo, né? Então é muito perigoso. Isso é uma coisa importante da gente falar, né? Perigoso, exatamente. Sim, é perigoso. A gente também tem hoje, né? Vamos dizer assim, a gente está vivendo um momento das canetas emagrecedoras. Também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Onde as pessoas elas estão apostando muito nas canetas emagrecedoras, mas vai vir uma onda avassaladora após isso, porque não tem como ficar sem fome o dia inteiro. Então a gente não faz um processo de nutrição, né, de emagrecimento com as canetas emagrecedoras, e sim um processo de desnutrição, porque a gente acaba não comendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só com o que tem na internet, mas também como que a nutrição está caminhando junto com a medicina ali para o futuro. Assim, tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa perigosa. Tem que tomar... Tem que ter o acompanhamento. Né? Exatamente, o acompanhamento é fundamental. Inclusive agora nós vamos fazer uma receita. Você tem que fazer, não posso perguntar se você topa fazer uma receita, por favor, né? Porque você é o mestre das receitas aqui, né? Olha, você sabe que é legal, eu tenho a honra cara, de fazer uma receitinha aqui com você agora. Você sempre me pede ali receitas no consultório e que a gente acaba dando mais ideias. E você sabe que as pessoas hoje elas não têm tempo de fazer mais receitas. Ninguém tem mais tempo de nada. Então, a gente vai bolar uma receita que substitui um doce, que é uma das minhas principais sobremesas do meu arsenal, e que ela, então, substitui o doce, é saudável, e com ela você vai ter, além de uma ingestão proteica aumentada, mais saciedade. Combinado? Ótimo, vamos lá, vamos fazer. E vamos para a receita agora tão esperada, que todo mundo adora essa receita. Eu ainda não vou fazer uma receita salgada. No próximo programa eu faço uma salgada. Essa ainda vai ser um frozen. Nós vamos fazer aqui uma receitinha bem gelada, bem refrescante. E nós vamos pegar aqui um iogurte. Gente, eu particularmente adoro essa receita. É uma que eu sempre faço na minha casa. Nós vamos pegar um iogurte, sorvete de baunilha, um sorvetinho, né, meio neutro. E aí a gente coloca o sorvete e o X da questão, que é um maracujá. Nós vamos colocar aqui meio maracujá. E agora nós vamos bater no mixer ou no liquidificador, você pode bater também. Vamos lá. Bati um pouquinho para não ficar muito grudado. Agora eu vou colocar o whey, porque é uma receita proteica, né? E ela é saudável. Você coloca aqui um scoop de whey. E vamos lá para nossa receitinha. Já tem gente aqui no estúdio querendo experimentar essa receita. E todo o programa nós vamos ter uma receita para vocês. Vocês podem me mandar sugestões também, tá? Só que são receitas sempre rápidas, práticas, que a gente leva para o telespectador para você fazer aí na sua casa. Gente, é muito boa essa receita. Eu particularmente sou apaixonada. Eu vou colocar aqui para não atrapalhar. E agora, essa parte eu adoro. Você vai colocar. Vocês estão vendo que delícia? Cremoso, né?
Gente, tem gente aqui, sabe, nos bastidores, depois o Valério vai mostrar no programa dele. O pessoal depois adora o final das receitinhas. E a gente coloca aqui umas sementinhas de maracujá. Olha, você sabe que nós vamos ter programa que a gente vai falar sobre também alguns alimentos que são importantes para aliviar a ansiedade, para aliviar a depressão. E eu até diria que esse daqui, por ser um frozen de maracujá, ele acaba aqui dando uma acalmada, né? Depende da quantidade de maracujá que você coloca. E eu acho que a gente precisa realmente... Eu penso muito agora da gente fazer algumas receitinhas, depois vocês aí de casa vão me falar. Da gente estar fazendo aqui algumas receitas que a gente possa falar o que pode ajudar para melhorar a ansiedade, para melhorar a depressão, quais os alimentos que podem melhorar isso pra gente. Então acho que é importante a gente estar falando sobre isso. E aqui, estamos aqui com esse frozen delicioso que eu vou provar agora. Vocês estão servidos? Vamos ver se ficou bom. Muito bom. Posso falar a verdade? Eu gosto também de comer de colher. Porque a gente degusta bem melhor, ó. Uma delícia. Tem gente aqui que tá louco pra experimentar. Gente, é isso. Adorei estar aqui com vocês. Todos os programas nós vamos ter uma receitinha para vocês. E me mandem receitas. Eu estou recebendo várias sugestões de receitas aqui para o nosso programa. Hoje eu estou fazendo a receita aqui sozinha, mas a gente sempre vai ter um convidado junto com a gente, porque o nosso convidado teve que sair um pouquinho antes. Os nossos convidados também são pessoas muito importantes, que têm agenda. E eu fico muito feliz, agradeço muito o Dr. César Torres, Dionísio, Sandra Sete, que estiveram com a gente aqui presente. Só que muitos acabam tendo que sair para reunião, para compromisso. Mas eu consegui fazer essa receitinha aqui agora, especialmente para você. Um beijo para vocês e um ótimo dia. E agora nós vamos ver a Estela da Lavish, que estava presente no evento do Clube da Lady, com peças maravilhosas, feitas à mão, feitas no crochê. Confere aí. Olá, eu sou Estela Martinez, eu represento a Lavish aqui em Jundiaí e agora a gente está com peças maravilhosas para compor looks, para presentear, para você arrasar em todas as ocasiões. Eu ofereço um atendimento personalizado e você pode me ligar, me procurar, que eu tenho certeza que eu tenho a peça ideal para você usar todos os dias, em todas as ocasiões. Marca Lavish é consolidada no país, faz sucesso fora do país, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer e ter sua peça exclusiva para qualquer ocasião. Meu contato, rede social e meu telefone, que é o 11 99659 4435. César, e me fala uma coisa, existem exames hoje em dia, né, de sangue que comprovam, que identificam se o metabolismo da pessoa está lento ou não? Outro dia eu vi no seu consultório, né, o exame do CPK, você postou acho que ontem, e tem como você ver, inclusive, se o seu paciente está treinando ou não, né? Exatamente. Então, assim, vamos lá, gente. Existem marcadores, tanto sanguíneos, tá, como sinais e sintomas do paciente, e também um teste que eu considero extremamente importante para você avaliar o metabolismo, que é a calorimetria indireta. Tá? Então vamos pelo primeiro ponto. O primeiro ponto são os exames. Então quando você pega ali os seus exames que nós, profissionais de saúde, solicitamos, você vê lá. Eu faço, inclusive, te levo lá. Você vê lá. César, minha ferritina tá baixa. Por quê? Porque as mulheres, elas menstruam e elas têm perda sanguínea. Quando você perde muito sangue, a ferritina diminui e isso afeta a sua oxigenação. Isso pode tornar o seu metabolismo mais lento. Outro, perfil hormonal. Perfil hormonal, você tem uma série de marcadores hormonais. Vou dar um exemplo. TSH,
que é um perfil que avalia tireoide. Se você tem um TSH alterado, junto com o T3 livre e o T4, dando resultados menores do que o ideal, você tem uma característica a ter um metabolismo lento. Aí eu vou para o paciente perguntar se ele tem sinais e sintomas de metabolismo lento. Tá com muito sono durante o dia? Seu cabelo está caindo? Você está se sentindo cansada? Boceja durante o dia? Todos esses sinais são sinais de metabolismo lento. Aí a gente cruza todos, peço para fazer a calorimetria indireta e aí eu tenho como cruzar todos os dados. É aquele exame que você tem na clínica que coloca a máscara. Isso, coloca a máscara, fica 10 minutinhos, né? respira, mede a ventilação e aí eu já te dou todas as coordenadas se a pessoa tem metabolismo lento ou não. É legal, né? Hoje a gente tem uma tecnologia bem grande assim para ver isso. Importante. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, né? Por que é tão difícil para as pessoas? Eu não vou usar o termo dieta, porque às vezes as pessoas perguntam se eu faço alguma dieta. Na verdade, eu não faço dieta. Assim, ao longo desses anos, né, que eu passo com você, a gente aprende, na verdade, a fazer. A minha questão é a reeducação alimentar. Sim. Eu também como de tudo, mas é uma reeducação alimentar. Você sabe o que você pode comer, como você pode comer, quanto. É o equilíbrio, né? E por que é tão difícil, você acha, para as pessoas seguirem uma reeducação alimentar? Eu diria, não é nem dieta, né? Porque assim, você tem que se reeducar. Né? Tá. Primeiro, a gente tem que elencar esses pontos, né? Por que as pessoas elas têm tanta dificuldade em seguir uma dieta? Eu vou falar um ponto que eu falo no consultório que é extremamente importante, que é o cérebro da pessoa. Como está o cérebro da pessoa naquele momento resolvendo uma série de problemas e precisando de prazer. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas muito das pessoas não conseguirem seguir uma dieta porque elas precisam de prazer. E o que traz prazer rápido, cara? O que traz? A comida, né? A comida. E muitas vezes a gordura, que é o carbo, né? Exatamente. Então, hoje, alimentos palatáveis, eles são muito calóricos. Então, as pessoas, é um pensamento muito simplista, mas é o que realmente responde essa pergunta. As pessoas precisam de prazer imediato. E como absorver neurotransmissores que vão trazer prazer para vocês que estão assistindo a gente, sem precisar da comida e comendo a comida de forma equilibrada e tendo ali 15% de prazeres. Principalmente o exercício físico, né? Terapias que trazem melhor qualidade e equilíbrio do estresse, isso aí é fantástico. Se a pessoa ela controla ali com terapia ou faz algum exercício que cuida um pouco do psicológico, do espiritual, exato, e aí você tem a atividade física junto que gasta calorias, te dá um pouco de aumento de endorfina, pode fazer isso na sua casa, testa, começa a fazer um exercício físico simples. Cuida um pouquinho do espiritual, do psicológico. Eu falo que até colocar uma boa música, né? Exatamente. Curte o momento, a sua casa, o seu espaço, né? E às vezes as pessoas precisam de um profissional, também, não só nutricionista, tá? Mas profissionais de saúde para acompanhar ela. E hoje não é todo mundo que tem, né, essa possibilidade. Mas é óbvio, se tiver possibilidade de ter profissionais, aí vai ser o equilíbrio perfeito, porque a gente vai direcionar, como o Dionísio estava falando, de dar aquela harmonia dentro de um lar, onde a gente está aqui nesse maravilhoso ambiente aqui do Ávora, o corpo também é a sua propriedade. Então, eu sempre falo assim, se você não cuidar do seu corpo, não adianta você ter nada na vida, você não vai ter nada. Se você não tiver saúde, absolutamente, você pode estar na melhor moradia, ter um melhor ambiente financeiro, mas você não vai ter... A saúde é fundamental. A saúde, ela é fundamental. Você gosta de óculos de sol? Então agora nós vamos conferir a Ótica Precisão. A Ótica Precisão tem óculos de sol lindíssimos. Nós fomos gravar lá na Ótica Precisão. Roda aí. Eu sou a Adriana, trabalho aqui na Ótica Precisão e trabalhamos com peças bem diferenciadas. Nós temos aqui o Arte de Enxergar, que traz desenhos das grandes grifes com valores bem acessíveis. Nós estamos aqui no Anhangabaú, pertinho do Instituto Luiz Braille. Sem contar que com a receita do Braille tem algumas armações aqui na loja que você ganha. Então é uma loja super completa com modelos femininos, masculinos, bem diferenciados. Temos atendimento diferenciado também para baixa visão. São quem tem 12, 20 graus. Então eu posso te garantir que aqui, além de você ter café, bebida e muitos brindes, o seu óculos vai sair perfeito.
Obrigada, César. É um papo Obrigada. legal, né? É muito bom. Iria muito Nossa, longe isso. Com certeza. É um papo bacana. Tem muito o que se falar, né? E muito a que se esclarecer, né? Até para que a gente possa sempre incentivar. E essa ideia, como eu falei, desse programa, né, do Mais Kátia Pare e Mostre, é trazer mais para as pessoas, mais informação, trazer mais. E o meu programa vai ter sempre uma receita saudável. Muito né? legal. Uma receita prática, rápida, saudável, para que as pessoas possam aprender também a se alimentar de uma forma correta e rápida, porque hoje em dia não tem como, né? As pessoas às vezes não têm muito tempo de cozinhar. Nada, zero de tempo. Tem que ser essas receitas aí que a gente segue lá o Dr. César. E que, por sinal, tá muito legal o seu programa. Obrigada. Eu acho que trazer profissionais, né, de saúde, igual a gente estava ali com o pessoal, os participantes anteriores, acho que eu estava ali atrás, eu estava assistindo, sabe, curtindo isso. Então, as pessoas realmente, eu acredito que vão curtir bastante. Parabéns, você está sendo ótima. Obrigada pela Eu que presença, agradeço. viu? E foi uma delícia essa conversa aqui com o Dr. César Torres, mas o programa hoje chega ao final e eu agradeço você pela presença aí na sua casa, na sua telinha do celular, por me receber aí. E semana que vem tem muito mais aqui para vocês, temos mais programa, porque é o que eu falo, aqui nós temos mais convidados especiais, mais informação para vocês e mais notícias, mais receitinhas aqui saudáveis para o seu dia a dia. Um beijo, fica com Deus, obrigada.